E aí, meus caros viajantes, estamos aqui no Bosque de Chapultepec, um dos parques mais bonitos e emblemáticos da capital mexicana. E eu te convido então para conhecê-lo juntamente com seus segredos, mistérios e atrações. Então vamos lá. Para você que está chegando, prazer, eu sou o Paulo Nishi, esse é o Trips e Flix, e para você que já é meu inscrito aí, meu companheiro de várias aventuras, é muito bom tê-lo de volta novamente, ainda mais explorando um lugar tão especial como esse. Vamos lá? Grande portão de acesso ao parque, todo em ferro fundido, tem dois leões guardando aqui a entrada. E o símbolo maior mexicano, né? A águia. Bela imagem aqui no coração financeiro dessa capital, uma das maiores cidades do mundo. E olha que maravilha! Parque muito grande e lá no fundo, meus amigos e minhas amigas, é um castelo. É, um castelo muito famoso. Nós vamos visitar. Esse é um lugar emblemático porque foi palco aí de muitas batalhas, inclusive. Tem uma história bem trágica quanto a isso. E a gente vai descobrindo passo a passo juntos. Olha as atrações que a gente tem, ó. Museu de Sítio, Museu de Arte Moderna, Museu Nacional de História e o Zoológico. E um mapa aqui desse bosque imenso de Chapultepec. E olha só, tudo isso daqui, ó, a gente tá bem aqui. Nossa, olha quanta coisa tem pra gente andar. Eu vou ter que fazer aí uma maratona. Acho que não vai dar para conhecer tudo, né? Pelo menos em um dia. Mas vamos ver o que é possível a gente conhecer. Eu vou te levar para os principais pontos, que é justamente o castelo, né? E depois lá o Museu Nacional de Antropologia, que é fora, seguindo aqui a Passeio de la Reforma. Aqui mais um mapa. E realmente, essa aqui é a primeira sessão, né? Se pegar o mapa todo, ferrou. Aqui a gente também tem aqui, ó, o metrô, né? Metrô Chapultepec. Uma leoa. A leoa. Uma série de exposições aí de pontos turísticos no México. Vera Cruz.
As paisagens com montanhas nevadas. É um país muito grande e diverso, né? A gente não consegue conhecer em 2 viagens. Essa daqui é minha segunda. Eu tô só arranhando a casca aqui. Isso daqui é a Puente de los Leones. Ela tem um total de 4 esculturas de leões. Estão protegendo a ponte. Isso aqui é um grande monumento, como eu falei. Teve uma batalha histórica. Essa batalha, os Estados Unidos invadiram o México e foi a batalha aqui para tomar a capital mexicana. E se destacaram 6 defensores que morreram pela pátria. Eram 6 ninhos, seriam jovens que, acuados ali no castelo de Chapultepec, eles preferiram lutar até a morte a se entregar aos americanos. E teve um deles, inclusive, que, para evitar que a bandeira mexicana fosse roubada aí pelos invasores americanos, ele saltou do alto do penhasco ali e morreu junto com a bandeira. Uma linda homenagem, né? Aos mártires aí da defesa da honra mexicana. Meus caros viajantes, teve uma guerra aí sangrenta entre Estados Unidos e México. Os Estados Unidos abocanhou quase a metade do país, invadiu a capital, destruiu muita coisa. Realmente aí foi um momento bem sangrento e que é recordado justamente com monumentos como este. Museu de Arte Moderna. Fechado. Também, né? Cedo. Domingo a entrada é livre. Muita coisa fechada, né? Porque o Nishi não consegue parar quieto. Já era 5 horas já querendo sapear por aí. Mas é isso. E o passeio comigo não para. Espero que eu não me faça andar tanto assim. Olha que legal. Atividades matinais aí com dança, né?
Legal, o coreto aí sendo usado para esse espaço. É o Quiosque del Pueblo. Isso é México. Essa animação, essa explosão de cultura é sensacional. Que coisa, né? Esse é o Museu del Sitio, centro de visitantes. Aí tem o ar de Fortaleza. Esse é o antigo edifício do Colégio Militar. Ele foi adaptado aí como centro de informações do Bosque. Tem um grande valor histórico, social e cultural aqui em Chapultepec. Então, como centro cultural, ele tem exposições multimídia, uma série de outras atrações. É uma baita numa caminhada que a gente vai fazer aqui, viu? Ó, o pessoal praticando yoga. Os carrinhos de passeio aí, antigamente usados aqui no Bosque. E aqui no chão, o mapa de toda essa região aqui, Chapultepec. Fechado, mas a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Pra você ter uma ideia. São os banheiros. No momento ainda não abriram. Mas todos os banheiros são pagos, viu? São 5 pesos. Então dá mais de R$1. Bebedouros. Será? Será, meu povo, que funciona isso? Tcharam. É, tem, mas acabou. Ou tem, mas não funciona. O que é pior, né? Acho que é melhor não ter, né? Mas é um bosque maravilhoso. Então você aí conhecendo as minhas andanças. Monumentos que a gente não perde.
Aqui é uma zona arqueológica. Chapultepec era um grande manancial de águas durante o Império Azteca Mexica. Então daqui eles construíram grandes aquedutos para levar toda essa água lá para o centro de Tenochtitlan. Mostra bem aqui, olha só. Então, ó, Chapultepec, isso no século XVI. Isso daqui em 1550 dá para ter uma ideia, né? Aqui, ó, o manancial que a gente está vendo aqui atrás, né? E um grande aqueduto. E esses aquedutos foram construídos justamente ali pelos mexicas para prover a capital de água. É uma coisa impressionante. Olha só. Mas tudo isso ficou perdido aí até que em 1973 fizeram umas escavações e encontraram as ruínas. Aí, pesquisando, justamente descobriram que era de origem pré-hispânica. É um bosque bem limpo. Aqui um monumento aqui aos meninos heróis, né? Essa homenagem aqui aos ninhos de Chapultepec até que teve uma controvérsia, porque um pouquinho depois da época que conseguiram apaziguar os ânimos, os americanos saíram aqui do território mexicano, foi construído um monumento, só que muitos não gostaram, os militares principalmente. Por quê? Porque ele lembra a derrota justamente do exército mexicano. Então teve uma série de controvérsias até que hoje em dia essa parte do México ali, dessa guerra com os Estados Unidos, pelo menos é rememorada para que, logicamente, não volte a acontecer outras tragédias como essa. E aqui então estão os heróis dessa batalha, né? O tenente Juan de la Barrera. Um pouquinho aqui. Nós temos um dos ninhos, né? Que morreu na batalha. Infelizmente eles não colocaram o nome aqui dos meninos. Ou colocaram e já está apagado, tá apagado mesmo, infelizmente. Então foi bem aqui onde está essa placa, ó, que Juan Scotia, ele faleceu defendendo a pátria contra a invasão americana. Então isso foi na manhã de 13 de setembro de 1847. Note o corte das pedras, que aqui era justamente uma das formações pré-hispânicas
muito importantes aí para o culto religioso das civilizações, não só mexicas, mas inclusive as anteriores. Olha que beleza de bosque, né? E ali tem uns balanços, uma área toda limpinha. É uma área verde assim. Impressionante e muito bonita. Eu tinha visto um esquilo, mas não deu tempo de filmar, viu? Bastante fauna ativa nessa região. Ver se eu consigo encontrar mais alguns petróglifos. Aqui, ó. Tá mostrando aqui. A gente está explorando então esses petróglifos. Justamente dá para ver algumas inscrições remanescentes. Muitas foram destruídas depois aí da invasão dos espanhóis, porque consideravam desenhos satânicos. E aqui era um lugar de adoração também, né? Então, destruindo o lugar, você também destrói a crença. Aqui nessa posição a gente pode perceber melhor os petróglifos ali, ó. Alguns hieróglifos, inclusive. Esses buracos aí é justamente onde eles colocavam a dinamite para explodir aí a pedra. Imagina quanta coisa foi perdida em todo esse processo aí de conquista espanhola, né? Mas são fatos que passam despercebidos aí pelos maioria dos visitantes, né? Eu gosto de explorar a fundo para não deixar escapar essas oportunidades de conhecer melhor a história e a cultura. E por isso que eu trago você aqui comigo nessas expedições. É muito bem cuidado, né? O pessoal cuidando aí com bastante esmero. Essa daqui é a entrada do castelo de Chapultepec. Uma taquilha aqui para comprar os bilhetes. A entrada de 95 pesos. Ó, aqui tem as barraquinhas para a gente se divertir. Olha os macaquinhos, viu? Um monte de menino com macaquinho desse, ó. 3 por 100. Um TikTok. Chicharrón. Meus produtinhos aqui. Aí, se quiser um óculos aí, ó, 10ão. Ah, que legal, isso aqui já tá pronto aqui. Os apliques.
Os enfeites aí pro Dia dos Mortos. Bonito, hein? Vou comprar uns chaveirinhos aí. Eu só compro chaveirinho, imã de geladeira. 60. Nossa, mas encheu de barraquinha. Na verdade já tinha, né? Só abriram as barraquinhas. Olha lá, quer um chapuline? O que é chapuline? Esses gafanhotos aí. Gomitas. O problema é que já passou aqui da hora do almoço, né? Alguma coisa que esteja com fila, aí deve ser bom. Os macaquinhos de novo. Dorilocos. Eita, grita, hein? Olha só. Chicharrón. A pele frita de porco. Águas, mas cuidado que águas nem sempre são águas. A água aqui é o refresco, né? 1,5 litro, 15, 10 reais. Tá um preço legal, hein? As gorditas, fresa. Outra coisa, gordita não é uma gordinha. É aqueles pãezinhos ali fritos. As máscaras aí dos lutadores, aqueles de luta livre. É outra tradição aqui no México. Luta livre. Você tá fazendo então essa caminhada comigo aqui pelo bosque de Chapultepec. Hoje eu tô meio fanho, né? Porque a gripe aí quase me derrubou. Aí estão, olha os macaquinhos, né? É um povo bem alegre, bem divertido aqui. Receptivo. Gloria le comentou. Na frente tem mais movimento, então vamos ver se tem coisa boa. Comida, chicos, bienvenidos, deben comer, joven, bienvenidos. Vamos ver lá, praça de alimentação. Cílio da comida, vamos ver aqui. Como ven creciendo la gente, chicos. Anímense a comer, chicos, bienvenidos, consigue de la comida de este lado. Chicas. Tá na praça de alimentação. Chegando aí. Aqui, a água que eu tô te falando é esse daqui, ó. Viu? É um refresco. Aqui na praça de alimentação pra gente conferir. Aqui é mais a parte dos refrescos. É por pedido aqui, né?
frutos. Vamos ver quanto que tá o cardápio aqui. Deixa eu ver aqui. Antorritos, platilhos. Tá na média de 110 pesos. E assim por diante. São os pratos. Olá. Estou mirando. Graças. São diversos pratos aqui que eles preparam. Mas tá meio fraca essa praça de alimentação, tem que ser uma coisa raiz. Então, voltamos aqui à nossa programação. Qual é a programação? Vamos indo, caminhando. Tá. Chega essa moda no Brasil, ferrou, né? Os macaquinhos aí. Nossa. Dorilocos. O que é esse Dorilocos? Pega os Doritos ali, mistura um monte de pimenta. Aí vem. Bom, o movimento tá baixo também, né? Porque, pô, a gente tá no meio da semana. É quarta-feira, gente. Olha lá. As palomitas 10, 20, 30, tem até de 50. É meio murcha as palomitas dele. São as pipocas, né? Olha o laguinho aí. Os pedalinhos. Aqui o letreiro oficial, a cidade do México. CDMX, Ciudad del México. Bom, tem esse outro lago aqui que é o Lago Menor. A gente viu o Lago Maior, esse é o Lago Menor. São todos lagos artificiais. Os patinhos barulhentos. É um arroeruete. Vamos lá. A velocidade está diminuindo. Comer. Eu quero comer aqueles tacos, mas os bons estão lá no centro. As caricaturas. Tostilotes, papas loucas.
Então, Mari. É, musiquinha. Dale. É México. Quer vir aqui no passeio de barco? Ó. Aí, ó. Remos. Até 4 pessoas. 140. Olha os pedalinhos. 85. É. Tá caro não, hein? Quiser passear de cisne, 130. E o legal é que eles dividem tudo por fila aqui, ó. Quem tá sozinho e quem tá com mais gente. Andar aqui por esse bosque, tem algumas ruínas pré-hispânicas. Toda essa parte, na verdade, aqui, ela foi construída sobre as ruínas dos aquedutos que os mexicas utilizavam, né? Tá vendo aqui, ó? Tudo isso daqui é construção pré-hispânica. Esse sistema de zigue-zague é justamente para diminuir a velocidade da água e reter os detritos, tá vendo ali, ó, como é que fica? É muito interessante. É lógico que tem uma parte ali que foi destruída e essa daqui é uma espécie de reprodução, né? Vou levar então pro bosque. Uma parte um pouquinho mais alta. É só aguando aí a graminha porque tá seco. Subir aqui pra gente ter uma visão do alto. Todas aqui são reproduções, né? Mas tem aí bancos. Tem uma trilha. Podendo fazer muito esforço hoje não, viu? Vou voltar aqui a área de caminhada.
Chegando aqui na saída. Na foto com chaveiro. Essa saída que vai lá para o Museu Nacional de Antropologia, mas ainda não é hora. Tem que voltar no outro dia cedo para poder aproveitar tudo. Se no Castilho eu perdi 6 horas, perdi não, né? Eu levei 6 horas aí para ver as atrações. Aqui então nem se fala, né? Vamos aqui pelo passeio. Eu espero que você tenha gostado do passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Então já sabe, né? Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações e continue seguindo aqui as nossas aventuras pela Cidade do México. Bom, meus amigos, eu vou me despedindo para mais um passeio, mas o Trips e Fix continua com você. É isso aí, um grande abraço e até breve.